gravando um programa. Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui gravando essa entrevista, não está indo ao ar ao vivo, por isso a sua participação, seus comentários, a gente vai anotar, acompanhar, depois eu passo aqui para a nossa convidada, mas é uma entrevista gravada. Eu aqui do Brasil, direto de São Paulo, Itaquera, e a nossa convidada está em Madrid, na Espanha. Ela integra o Comitê Lula Livre. Nós vamos conversar agora com a Renesseia de Mello, uma das integrantes do comitê, como eu disse, Lula Livre de Madrid, que completou aí um ano de fundação, de organização. A gente vai saber um pouco como é manter, como foi manter um comitê como esse, qual a importância desse movimento internacional, né, diante de toda a luta que nós brasileiros enfrentamos aí desde o golpe de 2016, e também falar sobre conjuntura, sobre pandemia, enfim. Renê, vou chamar de Renê, né? Tudo bom? Como é que Pode me você chamar está? de Renê, todo mundo me chama de Renê. Na verdade, o meu pai se chamava Renê. Eu me chamo Renesseia. Na minha casa sempre me chamaram de Ceia. Só que quando eu comecei a estudar na universidade, começaram a me chamar de Renê e ficou Renê. Ficou, Renê. Renê, você está há quanto tempo na Espanha, em Madrid? Há mais de 30 anos. Nossa, mais tempo Muito fora tempo. do Brasil do Eu que... tenho mais tempo vivendo aqui do que vivi no Brasil, porque eu tinha 26 anos quando eu vim para cá. Então, eu vivo aqui há mais tempo do que eu vivi no Brasil. Mas os laços não se perderam, né, com o seu país. Não, isso nunca perde. Isso nunca perde. É igual sotaque. Igual sotaque. Bom, criança perde, adolescente perde, mas adulto não perde o sotaque. De jeito nenhum. Ney, Comitê Lula Livre, como é que você participou da fundação desse comitê? Conta pra gente, tá completando um ano agora, mas como é que foi os primeiros passos? Como é que vocês decidiram fazer um comitê em defesa da liberdade do ex-presidente, que se encontrava preso, ficou preso aí durante quase 2 anos, né? Enfrentando as arbitrariedades de um processo judicial cheio de irregularidades, abusos, enfim, e tudo que se revelou até agora, né, e tem se revelado, demonstrou que foi uma prisão com um objetivo claro de tirar o ex-presidente do cenário político, que naquele momento poderia representar a sua volta. Por que vocês criaram o grupo? Quando a presidenta Dilma esteve aqui, no final de março, ela fez uma reunião com petistas e com simpatizantes. Nesta reunião, ela falou sobre a importância da bandeira, tanto Lula livre como Marielle, quem matou Marielle. Essa seria muito importante que aqui no exterior a gente pressionasse nesse sentido, que a gente trabalhasse nesse sentido, como ativista, que nós trabalhássemos muito essas duas bandeiras, Lula livre e quem matou Marielle. Então, a primeira vez foi a ex-presidenta Dilma falando conosco numa reunião. A partir daí, surgiu a ideia. Como Marielle, quem matou Marielle, já há um grupo que estava trabalhando há bastante tempo, ou melhor, desde que aconteceu o assassinato de Marielle Anderson, porque tem um coletivo de brasileiros aqui que trabalha já há mais tempo. Tem uma associação, se chama Associação Maloca, que também é ativista, tem o Fundo Ativista, mas trabalha mais pela causa indígena, feminismo, e também trabalha cultura. E quando aconteceu a morte da Marielle, pois pegaram bastante fundo essa bandeira. E também trabalharam com o Ele Não, fundaram um coletivo, mas é um coletivo mais de mulheres, de mulheres que fizeram todo o trabalho do Ele Não. Foi um trabalho muito bom que esse coletivo fez, e foi o único coletivo, não tem mais, que os brasileiros aqui não são como os hispanos que têm seus coletivos, seus movimentos. Os brasileiros não são, porque o brasileiro se integra muito também.
Então, quando estão na universidade, tem aqueles grupos de brasileiro que se reúne, que faz ativismo, mas eles terminam seus doutorados e voltam para o Brasil. Então, não existe, assim, um coletivo forte nesse sentido para trabalhar todas as pautas. Existe, sim, esse coletivo que eu estou te dizendo, não é que é um coletivo pelos direitos do Brasil, que começou para trabalhar, fazer o trabalho do Ele Não, e é um coletivo mais de mulheres, não é, que trabalha essa pauta. Então, como Marielle já estava coberta, vimos a necessidade, então, de uma bandeira Lula livre, né? Porque o outro já estava, a gente só tem que apoiar, porque já existe um coletivo trabalhando com essa bandeira, nós o que fazemos é apoiar. E a gente queria, então, levantar essa bandeira e fundar o Comitê Lula Livre. Fundar o Comitê Lula Livre, e como veio, ela veio no final de março, e abril tinha as jornadas, que começavam de 4 a 10 de abril do ano passado, seriam as primeiras jornadas Lula Livre, internacional, e no dia 7 de abril estava marcado para que em todo o mundo houvesse uma manifestação Lula livre, reivindicando os direitos do ex-presidente Lula, que lutasse contra a prisão ilegal, arbitrária do presidente Lula. E nós queríamos cumprir com essa agenda, e que em Madrid tivesse também essa manifestação, que houve em todas as capitais da Europa e em praticamente todas as capitais do mundo. Correto. Nesse período, porque vocês estão fora do Brasil, né? Como você bem disse, ali às vezes tem estudantes ou vem pessoas fazer doutorado e voltam para o Brasil. Vocês moram, né? Você mora, como disse, há 30 e tantos anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos na Espanha. Estou casada com espanhol, meus filhos são espanhóis. Então, fazer esse movimento, vocês reúnem brasileiros que moram aí. Como é que é essa relação de fazer? Porque eu fico me perguntando assim, quando eu viajo para fora, a gente fica muito longe do nosso país, né? Os nossos atos têm que ser tudo muito pensado, né? E eu fico imaginando como é que vocês organizavam isso. Não era um ato só de ir para a rua, tinha um objetivo, né, específico de chamar a atenção da Espanha e também chamar a atenção de quem está no Brasil, para dizer, vocês não estão sozinhos, né? Como é que vocês pensavam estrategicamente toda essa mobilização, né? Não era coisa simples, assim, de sair para a rua, como eu disse. Havia uma participação de um brasileiro, de uma liderança brasileira, onde vocês iam? Como é que vocês se organizavam? Começou num grupo de WhatsApp com 4 companheiros. Nós começamos com 4 companheiros num grupo de WhatsApp. Muita vontade de cumprir a agenda do dia 7 de abril, sem ter infraestrutura nenhuma, nem experiência, nem saber como pedir uma autorização para fazer uma manifestação. Como vamos pedir uma manifestação? Temos que pedir, porque aqui na Espanha tem que pedir autorização para fazer uma manifestação, não se pode fazer uma manifestação assim, tem que pedir autorização. Como que a gente faz? Nós, como pessoas físicas, podemos pedir essa autorização? Assim, muito perdidos, não temos som, não temos nada, como nós vamos fazer? Nós, pois, recorremos a este coletivo que já existia e que nos ajudou, se prestou a fazer o primeiro ato, não é? Nós ajudamos e foi feito o primeiro ato, o primeiro evento, e nesse evento, então, apareceram muitas pessoas que já se comunicaram conosco, e já pegamos o telefone, e essas pessoas daí, de 4 pessoas, passou a 36 pessoas nesse dia. E daí já começaram as outras, porque isso foi abril, e logo já tinha 1º de maio, então já começamos a pensar, 1º de maio, nós temos que sair na manifestação de 1º de maio, então já vamos fazer a faixa, Comitê Lula Livre, para sair já no 1º de maio, Lula Livre. Isso foi muito legal, porque deu a casualidade que o Lindenberg Farias estava aqui na Espanha fazendo uma reportagem sobre como era o 1º de maio na Espanha. Então, foi muito legal, porque ele encontrou a gente
Ele encontrou a gente. Essa, na verdade, é essa foto. Sim, é essa foto. Sim. Ele encontrou a gente lá andando, e foi uma alegria, porque ele ficou muito contente, não é? Ver brasileiros. Inclusive, ele encontrou brasileiros que estavam na manifestação, turistas, que estavam com camiseta de Lula na manifestação, perdidos lá, porque estavam fazendo turismo, e ele disse, olha, o Comitê Lula Livre está lá no final, vocês vão lá, que eles têm um Comitê Lula Livre lá. Ele mandava, quando ele achava algum brasileiro perdido, que não sabia que a gente estava, e o pessoal ia lá para o final da manifestação para encontrar. O Lindenberg falou que vocês estavam aqui. Daí, como ele estava fazendo essa reportagem, ele fez a reportagem, que era uma coisa que ele ia fazer, sobre como era o 1º de maio aqui na Espanha, que já foi muito mais forte do que é agora, mas ele estava impressionado, que era uma maravilha, mas já foi muito maior. E até que ele chegou na gente, entrevistou todo mundo, foi aquela alegria, foi muito bonito, teve emoção, teve gente que até chorou. Uma pessoa, uma senhora que vivia aqui há 37 anos e que ela nunca tinha visto falar em ativismo de brasileiros aqui, para ela foi uma grande emoção encontrar o comitê. E ela estava no comitê já com a sua camiseta, ela levou marido, filha, amigos, estava todo mundo junto, e ela estava muito feliz, porque era a primeira vez em 37 anos que ela estava junto com brasileiros, não é? Toda uma emoção de coisas assim, claro, que a pessoa nunca tinha encontrado um grupo aqui de brasileiros que fossem ativistas. Então, daí foi 1º de maio, daí já começou, porque no meio de junho também teve muita coisa. Minto, no dia 15 de maio, 15 de maio, 1º de maio, depois 15 de maio, no 15 de maio tem uma festa, tem também uma manifestação muito grande, que é o 15M, que não sei se você lembra, você ouviu falar dos indignados, que foi um movimento, assim, de universitários que ficavam acampados na porta na Praça Maior, e daí foi que saiu o Partido Podemos. Então, havia uma manifestação que se chamava 15M, que todo dia 15 de maio saía às ruas também. E eu fui a essa manifestação. Apesar de que já não é mais o que era, porque já não é o que restou do 15M, não é? Porque era um movimento estudantil, daí saiu o Podemos, já é um partido, que inclusive está no governo hoje. E nesse dia, uma pessoa, havendo que, porque estava o coletivo Pelos Direitos do Brasil, estava aí também. Eu estava com eles. E uma pessoa se aproximou e perguntou se havia alguém que fosse ativista na causa Lula livre. Então, daí as companheiras falaram, ela, que era eu. E essa pessoa é da plataforma contra os crimes do franquismo. E essa pessoa me convidou para ir a uma reunião deles, porque eles estavam muito interessados. É uma pessoa que conheceu Lula na juventude, uma pessoa que da juventude, no tempo que o Lula era sindicalista, e uma pessoa também que há muito tempo é ativista. E me convidou para uma reunião, eu fui para uma reunião e eles me abriram as portas. Porque eles têm toda semana, tem a Ronda da Dignidade, que eles fazem na Porta do Sol, para pedir a punição dos crimes do franquismo. E é toda quinta-feira, e eles me deixavam o microfone à minha disposição, para pegar assinatura, antes de que o comitê lá no Brasil pedisse assinatura, nós já havíamos pedido para entregar às cortes espanholas. Nós já havíamos pedido. Nós já havíamos feito um evento pedindo assinaturas para entregar às cortes espanholas, para pedir a anulação, para pedir que a corte espanhola interferisse nisso e clamasse pela justiça, no caso da prisão ilegal do ex-presidente Lula. E essa pessoa ajudou muito a gente, ajudou muito. Sim. Porque nós não tínhamos... Vocês tiveram um papel fundamental nesse processo, tanto o Comitê de Madrid, como você mesmo apontou, de diversos outros países,
para a denúncia internacional desse processo que viveu o ex-presidente Lula, né? Havia no início aqui, na imprensa brasileira, um caminho muito tratando a situação como uma coisa legítima, legal, e havia, claro, por parte da mídia alternativa, vamos chamar assim, uma tentativa de rebater todas essas denúncias, e, ao mesmo tempo, a mídia internacional não embarcou nessa história, e muito foi das denúncias que vocês também apresentaram, além de outras diversas lideranças, juristas internacionais, que olharam para esse processo e viram essa ilegalidade. Queria que você falasse um pouco disso, porque você está dizendo que pediu a intervenção aí da justiça espanhola, justamente apontando essa questão das ilegalidades, né? Esse processo reforçou muito a luta do ex-presidente Lula aqui no Brasil, né? Porque reflete. Nós estávamos toda quinta-feira na Porta do Sol, que é o centro da Espanha, o centro de Madrid. Uhum. E a figura do Lula, você coloca um cartaz do Lula, chove gente. Quer saber? O Lula é conhecido, ele é amado. Ele é recebido como chefe de Estado. Eu vejo essas pessoas aí no Brasil falando besteira. Se ele soubesse como o ex-presidente Lula e como a ex-presidenta Dilma são tratados aqui, como eles são tratados, como eles são recebidos aqui com honra. É incrível. Eu sempre estou, quando eles vêm, eu sempre vou aos eventos, e a maneira que eles são tratados, que eles são aplaudidos, é emocionante. Todo mundo sabe o valor deles, todo mundo sabe que a ex-presidente sofreu um golpe e que ela é inocente, tanto é que ela não sofreu nada, foi um golpe de deputados e senadores corruptos que se venderam por cargo e por dinheiro e votaram um impeachment. Votaram sim ao impeachment. Eles foram comprados. Todos que votaram porque foram comprados. Porque não existia crime nenhum. Agora sim há crime de responsabilidade. Agora é o contrário, agora são comprados para não votarem, não é? Tanto é que agora o presidente Bolsonaro comprou o Centrão com cargos, da mesma maneira que ele está comprando as Forças Armadas para ter apoio, da mesma maneira. E quanto à pergunta que você disse, sim, porque nós fazemos esse dia, o dia 7 de abril, a prensa no Brasil não disse nada, os meios de comunicação no Brasil não disse nada, mas houve em todo o mundo, nesse dia 7 de abril, houve uma manifestação em favor da anulação dos processos contra o presidente, os processos ilegais, e a prisão arbitrária dele, não é? Que fizeram uma lei para prendê-lo e depois voltaram a lei para poder soltá-lo, né? Tiraram ele da campanha, porque sabiam que ele ganharia, provavelmente ganharia, ele foi tirado arbitrariamente, e depois, como já tinha passado, eles voltaram a lei para pôr ele para fora, que já não tinha necessidade dele ficar preso, não é? Isso é realmente o que aconteceu. E a pressão no exterior é muito importante, sim. Muito importante. Se a gente for elencar aqui todas as arbitrariedades, são muitas, né, Renê? Agora, vocês se organizaram, fizeram diversos atos, e agora, no dia 7, né, de abril, que você falou, completou um ano desse comitê. Sim, como é que vocês... Eu vi que a gente até recebeu aqui, 26 de abril? No dia 26 de março, abrimos o WhatsApp com 4 companheiros. E no dia 7 de abril foi feito o ato. E esses 4 companheiros ajudaram a fazer o ato. Quem fez o ato foi o coletivo Presidentes no Brasil, para ajudar a gente. Eles fizeram para ajudar a gente. Nesse dia se concretizou o que seria o comitê, não é? Nesse dia já começou a funcionar, porque nesse dia a gente já teve pessoas que já participaram, entraram na brincadeira, porque foi feito assim, teatro e coisas assim, e música, e teve pessoas que entraram e já
no final do ato a gente já começou a conversar, mas então vocês ligam, nos colocam no WhatsApp e tal, daí já foi colocado as pessoas no grupo, e já nos direcionamos era abril, pois já pensando já no 1º de maio. Já saímos no 1º de maio, dia do trabalhador, dos trabalhadores, saímos na manifestação. Então, foi assim, foi muito bom, sim. Depois, no 15 de maio, eu conheci essa pessoa que me ajudou muito, muito, porque nós não tínhamos, nesse momento, nós não tínhamos ajuda dos sindicatos e dos partidos de esquerda, porque nós não éramos conhecidos. Por isso é tão importante hoje aquele vídeo onde aparece todas as lideranças dos partidos progressistas da esquerda dando os parabéns para nós. Quer dizer que em um ano nós recebemos esse parabéns que significa a gente ser... Às vezes eu esqueço as palavras em português que eu tenho que falar. Reconhecidos. Para a gente ser reconhecido, para o trabalho ser reconhecido. Em um ano de militância dentro do comitê, nosso trabalho foi reconhecido, porque no vídeo sai as pessoas do Partido Comunista, encarregada da parte de relação internacional, a pessoa de Esquerda Unida, sai também o fundador de Podemos, sai deputados, vários deputados, inclusive sai uma deputada do Parlamento Europeu, sai a deputada Maria Dantas, que é a primeira brasileira eleita deputada na Espanha, Parlamento Espanhol. Então, isso aí é um reconhecimento do nosso trabalho. Agora, vocês já estão um ano em funcionamento e continua, né? Queria que você falasse um pouco, primeiro, como é que foi a libertação do ex-presidente Lula, a saída do ex-presidente Lula da prisão, como é que vocês receberam essa notícia aí, porque a gente aqui no Brasil foi um momento de muita, né? A gente respirou e falou, finalmente, ele está fora, agora é lutar por outras razões, e não mais só pela liberdade. Mas o comitê de vocês continua funcionando. Então, eu queria que você primeiro colocasse como é que foi ouvir a libertação, saber da notícia, né? E por que o comitê continua funcionando? Nesse dia, estava fechando as campanhas eleitorais. O comitê é suprapartidário. Há pessoas aqui na Espanha, tanto aqui na Espanha como no Brasil, há pessoas do comitê que são petistas, há pessoas que são do PSOL, há pessoas que são do PCdoB, há pessoas que não têm assim um partido, mas todas são de esquerda. Mas o comitê é superpartidário, não é só do PT, há pessoas de vários partidos. E aqui na Espanha também. Inclusive, às vezes, tem assim, alguma coisa assim no WhatsApp que um fala, porque o Podemos, porque o Partido Socialista, às vezes tem assim alguma... Não briga, porque não tem briga, mas assim, algum desencontro, não é? De que um é do Partido Socialista e o outro seja do Podemos, e o outro seja do Mais Madrid, que é o que saiu do Podemos, que era o Podemos rachou, passou o Mais Madrid, mais o que é aqui em Madrid, não é? E passou a ser 2 partidos. Bom, nesse dia, como estava fechando as campanhas para as eleições aqui na Espanha, e havia um último comício do Unidas Podemos, que era o Partido Podemos, junto com Esquerda Unida, que Esquerda Unida é o Partido Comunista e outros partidos que se juntaram há tempos atrás fizeram Esquerda Unida. Então, o nome da coligação era Unidos Podemos, Unidas Podemos, porque era o Esquerda Unida mais o Podemos. E alguém disse, vai ser lá no IFEMA. Inclusive, esse IFEMA é onde foi feito o hospital de campanha aqui em Madrid, que é um recinto ferial, é um recinto onde tem feiras, exposições. Nesse lugar é onde tinha o comício. E nós falamos, então vamos no comício, então. Alguns, não todos, alguns simpatizantes do pessoal, do Partido do Podemos. E, vamos, então vamos, vai ter, não sei quem vai cantar, não sei o quê, vamos. Aí alguns levamos a faixa,
do Comitê Lula Livre, porque sabíamos que podia acontecer. Tinha uma que já estava muito nervosa, que ela falava, ai, meu Deus, se o Lula for livre. E a hora que estava falando Garçom, que é da Esquerda Unida, ele, na hora que ele estava falando, ele foi falar, ele veio com a notícia, então foi dada em palco, no meio do comício do Unidas Podemos, e todo mundo gritando, porque todo mundo conhece o Lula, era um comício da Unidas Podemos, quer dizer, que era gente da Esquerda Unida, gente de Podemos, o recinto estava lotado, e nesse momento ele fala que o companheiro Lula está livre. E, de repente, eu olho para uma que estava chorando. O nome dela é Darlene. Ela estava chorando muito, porque o Lula estava solto. E todos, nós gritávamos muito, Daí já começamos com o WhatsApp. Pessoal, vamos dar um lugar para a gente comemorar, porque tem uma cantina brasileira aqui que a gente vai muito, chama Liberarte. A gente vai muito nessa cantina, então, vamos para o Liberarte. E todo mundo passando o WhatsApp para avisar que a gente ia sair do recinto, que está um pouco afastado da cidade, para ir para esse lugar para comemorar. E lá nós comemoramos, tem os vídeos que estão na página do Facebook do Comitê Lula Livre. A gente está lá, inclusive, nós ficamos numa parte separada, numa sala separada, colocamos uma faixa, e ficamos nós aí, todos amontoadinhos, nós éramos bastante, e ficamos aí, foi muito legal. Foi muito bom esse dia. É engraçado porque esse foi o mesmo sentimento que todos nós aqui tivemos no Brasil também, né, de celebrar, foi uma vitória de todos nós, não só do ex-presidente Lula, né. Agora, como é que vocês decidiram manter esse comitê? Porque, para muitos, bom, Lula já está solto, e aí vai continuar mantendo o Comitê Lula Livre, por que vocês, ao comemorar um ano, também mantêm o comitê em pleno funcionamento? Olha, teve uma pessoa que disse, bom, o Lula está solto, eu vou sair. E saiu. E eu fiquei com medo, falei, agora vai sair todo mundo. Mas essa pessoa acabou voltando. E porque o Lula está solto, mas ele não está livre. Então a gente não sabe, não é? A gente tem que estar, a gente tem que continuar. E além do mais, nós nos envolvemos com outras causas. Como comitê, nós passamos a nos envolver em outras causas, por exemplo, até tem uma faixa que saiu também em algum artigo, 2 artigos já, do PT, que é uma faixa que nós estamos numa manifestação a favor da prefeita, que era a prefeita daqui de Madrid, que era de Podemos naquele momento, depois ela foi para o Mais Madrid, e era a favor do Madrid Centro, porque ela fechou o Madrid Centro para não entrar carros, e reformou todo o centro, deixou o centro muito bonito, e a gente queria continuar, e tem aquelas pessoas que são contra, não é? Que não querem, que não são pela poluição, porque não se importa com a poluição. Aqui em Madrid tinha o que a gente chamava uma boina, aquilo que usam os velhinhos aqui na Espanha, uma boina. A gente poderia falar um chapéu, porque aqui usa muito a boina, as pessoas maiores, idosas, porque quando eles eram jovens, era moda usar boina, então eles envelheceram, mas continuaram usando a boina. E em Madrid tinha uma boina de escura no céu, de poluição. Agora, com o confinamento, a boina desapareceu. Porque com o confinamento, muitas coisas aconteceram, não é? No Canal de Veneza voltaram os peixinhos, aqui também a gente viu pavão andando na rua, porque eles saíam dos parques e iam para a rua, os animais começaram a ocupar o espaço que antes era do humano, não é? Como o humano saiu, eles começaram. Então, nós começamos a participar de outras coisas com a nossa faixa, e também aconteceu, no dia seguinte que o Lula foi solto, aconteceu o golpe de Estado na Bolívia. Isso chocou muito. E foi uma coisa que nós sentimos muito, porque foi ainda pior do que o que fizeram com a presidenta Dilma. Foi ainda pior, porque o golpe de Estado no Brasil foi maquiado. Foi um golpe de Estado maquiado de impeachment.
Tinha um verniz aí, uma capa, que disfarçava, mas o golpe da Bolívia foi um golpe de livro, com todas as letras. Evo teve que sair fugido, senão ele morria. Então, foi como assim, um golpe feliz, feliz do Lula, e de repente vem aquele balde de água fria, aquela tristeza de que estava acontecendo aquilo na Bolívia, e aqui nós temos companheiros que são da Bolívia, e aqui tem muitos hispanos, e a gente, pois, sentiu muito, vamos acompanhar os companheiros, vai ter uma manifestação, vamos, também daí teve os chilenos, vamos, e aí começou a gente apoiar os coletivos migrantes, os coletivos migrantes, como na América Latina. Inclusive, um dos vídeos que nos dizem parabéns são coletivos migrantes. No nosso canal, está lá os parabéns para você, o parabéns, as primeiras felicidades coletivos migrantes, citação dos políticos da esquerda aqui, das lideranças políticas, sobre isso, não quero me adiantar. Mas tem o coletivo migrante, muito lindo, falando, companheiro de Honduras, quando ele fala que ele agradece muito o presidente Lula pela ajuda em Honduras, quando o golpe de Estado em Honduras, porque o Honduras está aí, parece que eles usam sempre Honduras como uma experiência, parece que tudo que eles vão fazer, primeiro eles fazem com Honduras, e depois eles vão descendo, né? É o imperialismo. Agora, Renê, você falou um pouco da questão da pandemia, né, do isolamento. Antes de entrar nisso, eu quero até saber um pouco mais como é que tem sido o seu dia a dia, e nós no Brasil estamos enfrentando isso aqui também, mas eu queria que você falasse um pouco sobre este governo, né, atual, o governo Bolsonaro. Nós estamos enfrentando aqui, no dia a dia nosso, diversas situações que vão acirrando a escalada autoritária desse governo, né? Como é que vocês aí da Espanha, de Madrid, brasileiros, estão vendo essa situação no Brasil? Aterrorizados, porque é aterrorizado. Nós estamos vendo muito assustados, estamos assustadíssimos, é um pesadelo o que está acontecendo, apesar de que nós avisávamos que ele era fascista, que ele era autoritário, que ele era racista, que ele era homofóbico, tudo a gente avisou, a gente falou, mas a gente sabia que ia ser mal, mas por pior que a gente pensasse, ele surpreendeu a nossa imaginação, ele conseguiu ser pior ainda do que o que a gente imaginava. Ele conseguiu. Está todo mundo aterrorizado. Como é que a imprensa da Espanha repercute o governo brasileiro? Muito se fala de uma certa, uma perda da credibilidade, né, que o Brasil foi adquirindo ao longo dos anos, né? O Brasil virou alvo de muitos questionamentos, até do ponto de vista das defesas que o Bolsonaro faz. Como é que a imprensa da Espanha trata o governo brasileiro hoje, comparando com o que nós tínhamos aí com Dilma e Lula, né, que você citou antes? Eu cheguei aqui em 91. Eu vim fazer um master em 91. Quando eu cheguei aqui, o Brasil sempre quando alguém se referia, você é do Brasil, a pessoa sempre dizia, um país tão rico, que pena os governantes. Sempre era a mesma ladainha. Cada vez que a gente se apresentava, a resposta era, você é do Brasil, eu gostaria muito de conhecer, ou eu conheço, eu estive nas Cataratas, ou estive no Rio, estive na Bahia, mas que pena, um país tão lindo, que pena que é tão mal governado. Isso era sempre. Com o governo, sabe, era uma coisa assim que a gente sentia, ser brasileiro porque não é que a pessoa criticava pensando que estava machucando, a pessoa não sabia que estava machucando, né? Mas a gente se sente machucado, né? Quando é meu país, nós amamos o país que a gente nasce. Mas geralmente, quando eu falava sou do Brasil, era aquela coisa assim, você é do Brasil? Pois é um país tão lindo, com tanta riqueza, como pode ser assim? Pois é.
Não sei como pode ser assim. Depois, com o presidente Lula, a gente ergueu a cabeça, a gente andava de cabeça erguida. Quando falava no Brasil, do Brasil, ai, o Lula, ai, presidente Lula, o Brasil, nós andávamos de cabeça erguida, sabe, orgulhosos de ser brasileiros, orgulhosos. E agora é uma vergonha, é uma vergonha. As pessoas caçoam, ele é Bolsonaro, todo mundo ri dele, é o bobo da corte. Como é que esse homem pode ser eleito? Como é que esse homem pode ser eleito? Pois é porque o que aconteceu? Eu falo assim, o que aconteceu que a Grã-Bretanha, que a Inglaterra quis sair da Comunidade Europeia? Foi uma manipulação de algoritmos aí, não é? As pessoas recebiam sempre as notícias para mudarem de opinião. No Brasil houve. Esse dia mesmo o Bolsonaro estava falando que ele fez uma campanha, que a campanha dele foi uma campanha barata, inseto, nojento, porque foi uma campanha nojenta, uma campanha de lançamento de fake news, que enganavam as pessoas, não, mas nem todos foram enganados, porque tem pessoas que sabiam que era mentira, que eu conheço professores que repassavam coisas de kit gay, sabendo que nunca houve o kit gay, e, no entanto, quer dizer, essas pessoas sabiam que era mentira, que um professor sabe que é mentira, ele nunca viu o kit gay na escola, então ele sabe que é mentira. Quando ele está reproduzindo essa mentira, ele está mentindo também, não é? Claro. Então, aqui, no meu trabalho, por exemplo, eu me lembro que o dia que meu telefone, eu coloquei aqui em cima e ele não está querendo parar. O dia que ele fez uma brincadeira machista com a mulher do presidente da França, gente, que coisa horrível isso. Eu cheguei no meu trabalho e as pessoas tinham escutado no rádio, vindo para o trabalho, haviam ouvido no rádio, e falava, que horror, como pode? Porque uma coisa que ninguém acredita, que uma pessoa no seu sã juízo pode fazer uma coisa dessa, ridículo, não é? É muito ridículo. Ele está no poder, isso que nos deixa, além de triste, né, indignados e querendo uma reação. Renê, a gente falou aqui um pouco dessa questão do governo e a pandemia. A relação do governo com a pandemia é de quase favorecimento ao vírus, né? O próprio Haddad disse que temos que lutar contra o vírus e o verme, né? Se referindo ao Bolsonaro. Na Espanha, a gente percebeu, durante o período aí mais difícil para a Espanha, uma alta grande de contaminação, enfrentou diversos problemas em relação ao atendimento médico, e vocês estão como agora, né? Como é que está o seu isolamento? Você falou que vai ao trabalho, volta, você faz o quê? E como é que tem sido as suas atividades profissionais? Naquele momento eu estava trabalhando, nesse momento eu não estou trabalhando. Naquele momento eu estava trabalhando, quando foi o ano passado, então eu estava trabalhando. Nesse momento eu não estou trabalhando. Porque eu fiz um concurso público, eu sou pedagoga, eu fiz um concurso público, tinha só uma vaga. Eu passei, mas não consegui vaga, então eu entrei no que se chama Bolsa de Emprego. Então, quando precisam de uma pessoa, não sei se uma pedagoga vai ter bebê, por exemplo, então me chamam. Ou se faz uma falta, me chamam, mas eu não tenho, assim, um trabalho fixo. Eu não tenho um trabalho fixo. Eu estou em bolsa de emprego, quando precisam de uma pedagoga, me chamam, porque eu passei nesse concurso, mas eu não consegui vaga, então eu não tenho a minha vaga, então nesse momento eu não estou trabalhando. A ver como que era a sua pergunta, que eu me perdi um pouco. Como é que você tem enfrentado esse período da pandemia aí na Espanha? O que aconteceu aqui na Espanha é que começou tarde. Apesar de que a gente via desde janeiro, mas era aquela coisa assim, né? Igual o doutor Draulio Varela falou. É lá na China. A gente estava assim também. É lá na China. A gente não estava preocupado. A gente sabia que tinha, mas não sei. A gente achava que não ia atingir. Depois a Itália, que está tão pertinho aqui, não é? Sabe quando
a gente começou ai, não pode cumprimentar, não pode isso, não pode aquilo, as pessoas não fizeram caso. As pessoas não fizeram caso. Porque o latino não é igual ao nórdico, ele não é obediente. Ele não tem essas regras assim, então, não leva as coisas a sério como os nórdicos, por exemplo. Inclusive, os nórdicos, quando eles se cumprimentam, eles não beijam, não abraçam. O latino tem esse costume de beijar, de abraçar. O espanhol dá 2 beijinhos, não é um, não, é 2. Dá 2 beijinhos, conversa tocando. Latinos. Mas o italiano, imagino que é igual também. Somos assim. Não são diferentes dos brasileiros. São muito assim de conversar, de chegar perto, de abraçar, de pegar na mão, de enquanto está conversando, está tocando a pessoa. É uma coisa normal. Então, quando diziam, não pode, nós já tínhamos escutado falar, não pode, diz que tem que dar cumprimentar. Até eu fui ver o Lula em Paris, não devia ter ido, porque já era um momento que não se podia viajar. O meu marido disse, você vai viajar? Eu falei, mas eu já comprei a minha passagem, eu vou ver o Lula, daí eu fiquei, como que eu não vou ver o Lula? O Lula vai estar aqui em Paris e eu não vou ver o Lula. Ninguém me segurava, eu ia ver o Lula. E lá em Paris, todo mundo queria agarrar o Lula, apertar o Lula, segurar o Lula, abraçar o Lula. O Lula teve um momento que falou, gente, a prefeita de Paris disse que é pra gente se cumprimentar assim, dando o cotovelo, assim, porque não pode, porque lá em Paris já estava falando que não podia, lá em Paris já era para cumprimentar só com o cotovelo, tocar o cotovelo, não era para abraçar e beijar. E eu viajei justo nesse momento, não deveria ter viajado, porque poderia ter pego. Quando eu voltei, eu cheguei aqui, logo já teve a manifestação de 8M. Essa manifestação do 8M foi muito criticada, dizem que o governo teria que não ter permitido. Então, tem muita aí crítica, porque o governo permitiu essa manifestação. Eu não sei, de todas as maneiras, essa manifestação era ao ar livre, não sei. Eu sei que eu não peguei. E cheguei em casa e no outro dia já entrei em confinamento. E com medo danado, não por mim, mas pela minha mãe, porque eu falei, se eu peguei, vou passar na minha mãe. Minha mãe está passeando aqui na minha casa. Ela tinha que ter ido embora, só não foi, porque deu a passagem dela, ela tinha que ter ido, mas nós não deixamos ela ir por medo, porque ela é uma pessoa maior e é uma pessoa doente. Se ela pegar, ela não resiste. Então, eu fiquei com muito medo, porque eu disse, se eu pegar e passar para minha mãe, eu não vou me perdoar, porque a minha mãe não vai resistir. E a culpa vai ser minha, né? Porque ninguém mandou eu ir para Paris, ninguém mandou eu ir na manifestação, no Dia da Mulher, e, bem, enfim, eu não peguei. E terminou isso aí, eu já entrei em confinamento. Os meus filhos também deixaram de ter aula, meus filhos são adolescentes, mas já deixaram de ir para a escola, e nós já entramos todos. O meu marido, que nunca trabalhou em casa, comprou um notebook e todos o que ele precisava para trabalhar desde casa, e começou a trabalhar em casa. Eu fiquei sem a minha sala, porque a minha sala se transformou no escritório do meu marido, e nada, e aí já entramos nessa dinâmica, não podia sair, e aqui não podia sair. Se você saísse, a polícia te parava, te perguntava onde você ia, e se você não tivesse um bom motivo, você podia ir no supermercado mais perto da sua casa, você não podia ir no supermercado que estava lá na outra esquina, não, você tinha que ir no supermercado que estava do ladinho da sua casa. E se você fosse, podia ir na farmácia, no supermercado, e nada mais, não podia mais em nenhum lugar. Inclusive, a minha sogra mora em outra província, e ela é doente, tem uma pessoa que cuida dela durante toda a semana, no fim de semana a pessoa descansa, e todo fim de semana vai um dos filhos. E no fim de semana, que é o meu marido que vai, que eu não posso ir com ele, só pode ir ele, a polícia todas as vezes parou, e ele teve que mostrar o documento do médico de que ele tinha que cuidar da mãe dele, porque a mãe dele é uma pessoa que precisa de cuidados, não pode ficar sozinha. Tem o começo de Alzheimer, não pode ficar sozinha. E mesmo no pueblo é a cidadezinha pequena, não é? No pueblo, onde mora minha sogra, o prefeito do pueblo decretou que ele não queria visitantes, principalmente de Madrid. Não queria visitantes, porque a população era uma população vulnerável,
população de 200 e pouco habitantes, a maioria são velhinhos, porque sabe que os pueblos na Espanha, não, os povoados, as pessoas jovens vão para a cidade e ficam os velhinhos. Por isso tem muita cidade fantasma, né, que quando os velhinhos morrem, ficam lá abandonadas as casas. Tem até aquela coisa do prefeito pagar famílias com filhos para não fechar a escola, porque já tem poucas crianças na escola e acaba fechando a escola. Daí o prefeito dá uma casa, dá trabalho para que venha uma família com criança, para que as escolas não fechem, porque senão os povoados viram povoados fantasmas. Uma coisa que no Brasil também, né? Antigamente tinha patrimônio, tinha vilas, que também não resiste, né? Acaba acabando, vai todo mundo embora e vira uma cidade fantasma. Exato. Renê, queria muito te agradecer, nós vamos colocar aqui rapidinho um trecho do vídeo que vocês fizeram, que até o Belinho Silva fez uma participação nele, eu vou colocar aqui para finalizar a nossa entrevista. Acho que é um momento muito importante que nosso país está vivendo. O Comitê Lula Livre teve como a gente mostrou aqui, uma participação intensa em todos os processos e continua ativo justamente porque o Brasil ainda não saiu da sua crise, né? Não era só o Lula que vocês defendiam. Quando defendiam o Lula, estava defendendo o Brasil, a história, as nossas riquezas, a nossa soberania. Disso que eu percebo da sua fala, do seu compromisso, agradeço a solidariedade que vocês demonstraram em nome de nós brasileiros aí, boa luta, continue aí firme, sempre com esse sorriso no rosto, que é disso que a gente precisa para reagir a todos esses impertérritos. Muito obrigada, viu? O Belinho foi uma descoberta. Okay. Foi uma descoberta positiva, né? Vou colocar o vídeo aqui para todo mundo ouvir, se fica alto aqui para a gente ouvir direitinho. O governo que evolucionou foi aquele lá do início de 2003, com o operário que o mundo abraçou. Opa! Lula Livre de Madrid. Tô no ar, mãe. Uma honra estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Me chamo Belinho da Silva, sou artista cearense, falo aqui de Fortaleza e quero mandar um beijo para vocês e parabenizá-los pelo primeiro aninho de Comitê Lula Livre e que venham vários anos de luta pela nossa arte, pela nossa cultura e pela nossa democracia, certo? E lembre-se, Lula está solto, não está livre. A luta continua. Olá, meu nome é Carol Prone, eu quero deixar aqui os meus parabéns, felicidades a esse primeiro ano de funcionamento do Comitê Lula Livre de Madrid. O trabalho de vocês é muito importante, sabemos que não é só por Lula Livre no sentido processual, no sentido da anulação dos seus processos e exercício dos direitos e liberdades, dos direitos políticos também, mas tudo o que Lula Livre significa, que é a quantidade de injustiças que esse país vem experimentando desde a saída golpista da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, parabéns pela luta, um ano de aguerrida luta exemplar e muito animadora para quem está aqui no país e quando viaja percebe que a luta vai além das nossas fronteiras. Parabéns a vocês, contem com a gente aqui da BJD. Olá, eu queria cumprimentar o Comitê Lula Livre de Madrid pelo seu primeiro aniversário. Esse comitê foi muito importante e continua a ser muito importante na campanha pela libertação do ex-presidente, na campanha pela devolução dos seus direitos políticos eleitorais, na campanha pela anulação das farsas judiciais que o condenaram, anulação das farsas pelo Supremo Tribunal Federal. Além do mais, o Comitê Lula Livre de Madrid também tem tido um papel relevante na defesa da democracia no Brasil e na América Latina. Cumprimento a todos os companheiros e companheiras e seguimos na luta, todos juntos. Um grande abraço. Quero mandar um abraço muito apertado e milhões de beijos a todas as companheiras e companheiros do Comitê Lula Livre de Madrid, que tem uma pauta tão linda, maravilhosa e importante, como é a liberdade do Lula,
mas também que estão sempre presentes nas manifestações antirracistas, antifascistas, feministas, anti-LGTBI-fobia, em prol dos direitos das pessoas migradas e refugiadas, em manifestações também em prol dos direitos dos nossos povos originários, em causas internacionalistas com a nossa América Latina. Vocês são incríveis. Um beijo enorme e feliz aniversário. Olá, companheiros, companheiras. Eu quero aqui saudar a festa de primeiro aniversário do Comitê Lula Livre de Madrid, provando, primeiro, que a classe operária é internacional. Segundo, que Lula, muito mais do que um homem, que tem uma história linda, um compromisso com o povo maravilhoso. Ele é um símbolo de quem luta pela justiça e pela igualdade social. E, principalmente, porque a bandeira do Lula Livre sempre estará presente nas lutas sociais para que tenhamos não só um Brasil, mas um mundo cada vez mais livre. Por isso, viva o Comitê Lula Livre de Madrid. Viva a grande luta de Lula Livre e, principalmente, Lula inocente. Um grande abraço. É isso aí. Vou deixar aqui para vocês ficarem com gostinho. Quem quiser assistir o vídeo completo, vai lá no Facebook do Comitê Lula Livre, que vocês viram aqui. Curtam lá a página, acompanhem a página do comitê e as atividades que eles fazem. Renê, boa luta, obrigada. A gente vai se falando aqui pelas redes, né, se conversando. Conte sempre aqui com 247, viu? Muito obrigada, Daiane, muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Continue com a gente por aí na nossa programação. Daqui a pouco tem mais debate, mais informação. Continue aqui no 247. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.